Olá, amigos que, como eu, gostam do futebol, gostam do desporto. Aqui estamos com alegria e disposição para o nosso contato na área do esporte, falando de coisas, sobretudo, de nossa aldeia. E o que pulsa e o que está presente é a partidaça de futebol pela Copa do Brasil, na abertura da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Maringá Futebol Clube recebeu no estádio regional Willie Davis a presença do Atlético Mineiro, do poderoso Atlético Mineiro, que nacionalmente não passa por uma boa fase, mas é o grande Atlético Mineiro que veio com a condição de favorito e teve dificuldades terríveis para empatar com o Maringá Futebol Clube. O Maringá Futebol Clube foi maior dentro das quatro linhas, foi melhor dentro das quatro linhas, mas teve a sua ação prejudicada por um pênalti não concedido pelo árbitro alagoano, já na prorrogação, já nos acréscimos da segunda etapa, quando o confronto estava 2-2, o jogador Vilar do Maringá Futebol Clube tenta saltar para o cabeceio de uma bola e o Coelho, o jogador do Atlético Mineiro, o puxa pela camisa ostensivamente. Ora, está claro na regra que você puxar as vestes do adversário é falta. Se faz isso em outro setor do campo, uma falta comum, às vezes até invariavelmente para cartão amarelo. E quando você faz isso dentro da área grande, pênalti. O árbitro da partida atendeu o recurso do VAR, foi ver a imagem, viu a imagem que todo mundo viu e que você está vendo aqui nessas reproduções que nós estamos fazendo, claríssimo o pênalti aos 46 minutos. Não vou dizer que isso determinaria a vitória do Maringá Futebol Clube, mas as evidências são de que sim, aos 46 minutos se marca o gol, ganha a partida e ficaria numa situação confortável, eu diria até, para o jogo de volta que está agendado por dia 21 de maio, aí sim valendo vaga, valendo passagem para as oitavas de final desta que é a mais democrática e rentável competição do futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, o Maringá Futebol Clube, por estar na terceira fase, já embolsou, já levou para os seus cofres algo superior a 4 milhões de reais, 4 milhões 135, e se passa para as oitavas de final, embolsa mais 3 milhões e 600, isso, convenhamos, não é pouca coisa, enfim, mas há pendência. Pelo que demonstrou ontem, na terça-feira, o Maringá Futebol Clube tem condições sim de encarar o Atlético Mineiro de igual para igual na partida de volta lá em Belo Horizonte. No primeiro jogo, o Maringá foi melhor nos minutos iniciais, foi melhor até chegar ao primeiro gol, criou oportunidades e levou muito perigo contra a Cidadela do Atlético, fez 1-0 com o Maranhão numa jogada do Rafinha. Você está revendo as imagens aí, lá pelo lado direito, cruza, e o Maranhão externa a boa fase em que vive o atacante sagaz, que domina com o pé direito, observe, e aí manda para o gol do Everson inapelavelmente. 1-0 deixou empolgada a torcida, que compareceu em bom número, malgrado o preço por muitos considerado alto. Ainda assim, mais de 11 mil pessoas esteve no estádio regional Willie Davis, malgrado também o movimento da torcida organizada, que não compareceu, pelo menos não compareceu uniformizada, Os seus componentes certamente estavam lá. Mas, independente disso tudo, o público considerado bom, 11 mil pessoas no estádio regional Willie Davis, vendo o Maranhão abrir o placar, e em seguida o Maringá Futebol Clube adotou um comportamento próprio de quem sai à frente do placar, próprio de quem enfrenta um adversário tinhoso como o Atlético Mineiro. Recuou um pouco mais suas linhas de marcação e, com isso, o time do Hulk foi para cima e conseguiu o empate. O Hulk, que é o destaque, que é a estrela do Atlético Mineiro, foi muito bem marcado pelo Vilar. Mas aí, com este recuo, o Atlético chega ao empate com este gol que você está vendo aí, de cabeça, a partir de uma bola parada. O time empata e o Maringá recupera a supremacia na partida, passa a jogar melhor. O técnico Jorge Castilho faz algumas alterações, a entrada do Lucas Bonifácio, por exemplo, no setor de meio campo, que dá uma tônica melhor para esse setor do campo, e o Maringá cria novas possibilidades, chega
a condição de recuperar a vantagem no placar, e isso acontece com o cabeceio do Vilar. Observem, a bola toca antes, me parece que no Fausto Vera, e vai para o fundo do gol, 2-1, o torcedor empolgado, e aí o Hulk consegue um empate numa das poucas vezes que ele conseguiu escapar da vigilância, do policiamento do Vilar, que fez um partidaço. Teve a incumbência, nitidamente isso aconteceu, da sua comissão técnica, do seu treinador, para que perseguisse, para que estivesse em todos os setores do campo onde também estivesse o Hulk, e durante a maior parte do tempo ele conseguiu fazer isso com muita competência. Mas o Hulk, sabemos todos, é um jogador de apurada qualidade técnica, de muita sagacidade, e ele conseguiu chegar ao empate. O Atlético estava considerando o empate bom, mas o Maringá Futebol Clube tinha volume de jogo, foi para cima, e aí aos 46 minutos aconteceu este absurdo, esta penalidade não concedida pelo árbitro, apesar de ter disponível o recurso do VAR, que pôs na cara dele, que pôs diante dos seus olhos a evidência de que a penalidade, de que a falta máxima aconteceu. Mas o Maringá não tem que chorar o leite derramado, conseguiu empatar diante de um Atlético Mineiro, se bem que jogando em casa. Isso não é pouca coisa. Muitos querem que o Maringá faça um manifesto oficial junto à CBF pedindo. Não tem. Passou, resultado pronto, mas eu acho que isso não vai resolver e nem deve ser feito, por conta de que há também uma questão que é preciso ser colocada aqui. No jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, houve uma penalidade em favor do Maringá Futebol Clube, uma penalidade que depois constatou-se não existiu, e não é? O São Bernardo reclamou, nada adiantou. As pessoas dizem, quando a falta é contra você, quando o pênalti é contra você não reclama. Isso acusa até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Olha, ele reclama muito da arbitragem, mas ocasionalmente a arbitragem o favorece, e ele nada disso. Claro, não vai dizer, olha, o árbitro prejudicou o time adversário e por isso ganhou o jogo. Enfim, são questões inerentes desse momento difícil pelo que passa o futebol brasileiro. No âmbito da arbitragem, eu acho até que a arbitragem, ao longo, aforante esse lance, também foi uma arbitragem que sempre favoreceu o Atlético. Sabe aquela coisa de você até marca a falta para um time, não no sentido de ajudá-lo, mas para tirar o ímpeto, para tirar o seu próprio ímpeto. Enfim, aconteceu isso, mas não se chora o leite derramado. Fica-se na expectativa do jogo de volta, agendado para o dia 21 em Belo Horizonte. O Maringá Futebol Clube precisa de uma vitória simples na capital mineira. Isso não é fácil, mas também não é impossível. Ficou provado no primeiro jogo, quando o Maringá Futebol Clube deixou claro que tem uma equipe realmente competente, muito embalada. Me parece que foi a 11ª partida sem conhecer derrota. Isso não é pouca coisa para uma equipe que vem do Campeonato Paranaense. Na reta final do Campeonato Paranaense não perdeu, eliminando o Coritiba, eliminando o Atlético e perdendo a final nos pênaltis para o Operário, mas sem perder o jogo. Os 2 empates. É uma fase muito interessante. O técnico Jorge Castilho conseguiu impor o seu estilo de jogo, e o Maringá Futebol Clube já está entrando ali naquele posicionamento de equipe média do futebol nacional. Expectativa para a volta. Antes da volta tem no sábado agora a Série C do Campeonato Brasileiro, no Willie Davids, que mais uma vez deve apanhar bom público, até por conta deste bom jogo diante do Atlético. Certamente comoveu o torcedor, que estará presente, os ingressos naturalmente bem mais baratos para o jogo de sábado, diante do Confiança, Série C do Campeonato Brasileiro. E pela 3ª divisão, o que quer o Maringá Futebol Clube? Quer a liderança da competição, está ali invicto, com 7 pontos ganhos, dividindo a liderança com Londrina, com a Ponte Preta, o Caxias também, enfim, as equipes que estão na ponta da tabela. E estar na ponta da tabela é o desiderato, é o objetivo do Maringá Futebol Clube para o jogo de sábado, às 17h05 da tarde, no Estádio Regional Willie Davids. Em relação ao Galo Maringá, time também bem posicionado na 2ª divisão, buscando o resgate da elite do futebol paranaense. 2ª divisão, o Maringá Futebol Clube vem de 2 vitórias fora de casa, abateu o PSTC em Alvorada do Sul,
não fez diferente com o Paranavaí em Paranavaí, e agora joga na segunda-feira, o jogo agendado para as 20 horas no Estádio Regional Willie Davids contra o Foz do Iguaçu, torcer para que o alvinegro maringaense consiga se manter na ponta da tabela e atinja o objetivo de voltar para a divisão de elite do futebol paranaense. Isso, a gratidão pela sua atenção, um abraço fraternal e forte para você do Sul, para você do Norte, axé e boa sorte.